Olá, estudantes do 7º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre experimentações musicais. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula: conhecer, compreender e vivenciar experimentação sonora e musical. Então vamos desvendar um pouquinho essas apreciações musicais nessa aula. Então você já criou uma música com materiais alternativos? Hein? Já utilizou aí de repente a tampa da panela da mãe, né? Uma colher de madeira, né? Quais instrumentos alternativos você usou para a criação dessa música, né? Se você criou, né? E como foi essa experiência? Foi legal? Foi bacana? Né? Deu certo? Ficou um som bagunçado ou ficou organizado? Realmente ficou, né, organizado como uma música, né? Que é importante que seja harmônico, que a gente queira apreciar a sua música. Então a experimentação musical ou sonora acompanha o ser humano desde os tempos das cavernas, né? O homem pré-histórico explorou o som através de movimentos corporais, juntamente com vozes e sons que a partir dela eram produzidos, né? Então o homem primitivo já estava ali explorando esses sons, né? Sons corporais, sons alternativos e criando essas músicas, organizando, né? Além disso, o ser humano também começou a desenvolver instrumentos musicais a partir de objetos da natureza. O primeiro instrumento musical foi uma flauta, né? Feita com o quê? Com osso de animal. Então, tudo era tirado dos elementos da natureza, né? Então, desde a pintura rupestre lá, né? As folhas, frutos, né? Sangue de animais eram utilizados para as pinturas. E na música também não foi diferente, né? Os sons corporais ou os instrumentos criados eram tirados da natureza, era o que era encontrado no cotidiano do homem pré-histórico, né? Eles encontravam e utilizavam, né? Ossos, né? Madeiras para criar esses instrumentos musicais. O ambiente sonoro em que vivemos possibilitou a exploração de sons e, consequentemente, a criação da música e de diversos instrumentos musicais, né? Então, nosso ambiente sonoro, ele traz várias possibilidades, né, artísticas. Então, seja sons que a gente tem na própria natureza, sons de passarinhos, de carros passando, de riacho, sons que o nosso corpo produz, sons criados, né, sons de carros, sons de instrumentos musicais. Então, são várias as possibilidades de criação e que a gente pode misturar, né, esses sons na hora de criar uma música, por exemplo, na hora de criar um espetáculo teatral, na hora de criar um espetáculo de dança, um filme. A gente pode misturar esses sons e criar a nossa música. Então, vocês vão procurar um objeto na casa de vocês, né, e que tenha, né, possibilidade de produzir sons, né, nada que possa machucar, né, enfim, procure um objeto que não machuque, tá bom? Explore os possíveis sons desse objeto e separe para a nossa próxima atividade. Então agora você só vai observar o ambiente da sua casa, quais são, né, as possibilidades de objetos que produzem sons, né? Então um objeto que não seja pontiagudo, um objeto que não quebre, né, que vocês não possam se machucar, tá bom? Percebam, peça ajuda de repente para o pai, para a mãe, para a tia, enfim, para procurar esses objetos aí que podem produzir sons, objetos sonoros, tá? E daí reserva para nossa próxima atividade. Então, um tempinho, foi procurando o objeto.
E aí, qual será o objeto que vocês encontraram aí? Será que foi a tampa da panela, né? O que será que vocês encontraram para criar aí as possibilidades sonoras para a nossa próxima atividade? Eu também fiz aqui a minha lição de casa aqui. Vou só pegar ali para mostrar para vocês. Olha só, né? Que tal? Vocês acham que eu vou lavar a roupa aqui? Não, né? Esse objeto pode ser utilizado também para produzir muito som, né? Ó, peguei um outro objeto também, uma colher de madeira, que também dá para produzir muito som. Vou reservar aqui para depois a gente utilizar. Então, continuando, né? Você sabia que a experimentação musical e sonora é utilizada até hoje pelos músicos e cantores com o intuito de descobrir e criar novas melodias, arranjos e canções, né? Então, lembra que a professora falou que pode misturar, né, sons do nosso cotidiano, sons de instrumentos musicais. Então, o artista ele vai ter muitas possibilidades de criação e misturando esses instrumentos, né, que são objetos do nosso cotidiano. Tem um grupo, por exemplo, um grupo chamado Stomp, que eles fazem sons com instrumentos alternativos, né? Então eles usam tampa de panela, liquidificador e bola de basquete para criar suas músicas. Então eles organizam esses sons com esses objetos do cotidiano. Então o músico também, ele pode misturar, ele pode usar instrumento musical, objeto do cotidiano, sons da natureza, né? A criação não tem limites, então ele pode explorar essa criação e é muito legal. Então existem muitas variedades e possibilidades de produzir instrumentos e novos sons, de criar música com instrumentos de dedilhar, de percutir, de soprar, ou até mesmo com sons mixados com a ajuda de aparelhos eletrônicos e tecnologias, né? Então eu posso pegar e misturar também, eu posso pegar uma guitarra, colocar um objeto do cotidiano, enfim, são várias as possibilidades de construção e criação artística, né? Olha que legal, né? Observe um pouquinho essa imagem. Então, trata-se de uma apresentação, né, que reuniu diversos artistas do rock e do pop brasileiro com a orquestra sinfônica, né? Então, no Rock in Rio. Então, misturou, né, linguagens musicais diferentes para criar essa apresentação. É uma união de instrumentos tradicionais da música erudita com instrumentos eletrônicos, né? Então, olha que bacana, né? Instrumentos utilizados no rock and roll com instrumentos eruditos, né? No tributo a Renato Russo, né, de 1960 1996. Então, agora atividade, tá bom? Então, utilize como instrumento musical o objeto encontrado por você. Explore as possibilidades sonoras que ele tem, escolha uma música e faça um acompanhamento dela com esses sons escolhidos, tá? Então, vocês acharam um objeto do cotidiano, né? Pesquisaram aí na casa de vocês e agora vocês vão explorar as possibilidades de sons desse objeto. Depois vocês podem misturar também com uma música ali que vocês conhecem, que vocês gostam de acompanhar essa música, tá? Então, caprichem aí nessa experimentação, pesquisem o objeto de vocês. Eu vou ficar aqui pesquisando os meus objetos, sons, as possibilidades sonoras, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto.
Então aí vocês também, né, a professora estava aqui treinando, praticando, vocês também têm várias possibilidades sonoras na hora de criação, né? Vocês podem criar partindo dos objetos que vocês têm aí em casa, vocês podem utilizar esses objetos acompanhando uma música também para vocês perceberem, né, esses sons e ritmos e a intensidade que vocês têm que fazer com esses objetos, né? E um único objeto, né, dois objetos, eles propõem já diversos sons, né? Por exemplo, a professora trabalhou aqui raspandinho, né? Na, 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 na. Mas a professora poderia ter trabalhado aqui, ó, batendo, né? Desse lado seria outra possibilidade sonora, né? Ou aqui. Então, várias são as possibilidades e vocês precisam o quê? Explorar os objetos escolhidos, perceber a intensidade que vocês podem tocar nesse objeto, percutir esse objeto. Então, perceber os locais, né, que diferente se eu uso aqui, se eu uso aqui, né? São várias possibilidades. Então, treinar, experimentar e tanto assim fazer a música partindo, né, do próprio objeto, como também pegar uma música para acompanhar e perceber esses sons, né? Ah, nessa música eu tenho que fazer com menos intensidade, né, menos força. Ou não, essa música, né, precisa de mais intensidade na hora de eu tocar o meu instrumento musical alternativo, né? Então percebam isso, experimentem e façam muita arte, tá bom? Então, retomando, né, o que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre a experimentação sonora musical. A experimentação sonora musical, que ela pode ser, né, partindo do instrumento, né, convencional e misturar um instrumento, por exemplo, acústico, um instrumento eletrônico, como por exemplo uma guitarra, né, com um instrumento tradicional, ou podendo também trazer um instrumento alternativo, né, com objetos do cotidiano,
como a gente fez aqui na nossa atividade. E falando nisso, relembrar, né, o grupo Stomp, que é um grupo fantástico que trabalha sons só com objetos do cotidiano. Então eles usam os objetos como instrumentos musicais. Então eles utilizam de bola de basquete, carta de baralho, liquidificador, tampa de panela, colher de madeira, né? Tudo para produzir a sua música, produzir o som. Mas claro, eu não posso pegar esse objeto e ficar só batendo ele de qualquer jeito, porque senão eu vou ter o quê? Barulho, né? Eu tenho que pensar, organizar quais sons eu vou utilizar. E aí eu posso criar a minha música partindo desses instrumentos, né, objetos do cotidiano. Então pesquisa o grupo Stomp que vocês vão ver que é demais, gente, é lindo mesmo, né? E também que a música está presente desde os primórdios da humanidade. Então, desde o homem primitivo, a gente já fazia música, já percebia os sons corporais, né? Seja música para se sentir melhor, para brincar, né, porque está feliz, seja para comemorar, seja para rituais, agradecer aos deuses, né? A música já estava presente, né? A música sendo a música corporal e também a música feita com objetos encontrados no cotidiano ali primitivo, né? Ossos, madeiras, né? Como a gente tem, por exemplo, a primeira flauta que foi feita com um osso de animal, né? Então, estava ali presente já desde o início. E sendo utilizada, é claro, até hoje pelos artistas, né? Então, há muita música em toda parte. Então, tem essa mistura, os artistas podem utilizar a mistura desses sons também, som tradicional com som acústico, sons de instrumentos alternativos, né? Sons corporais, enfim, pode explorar diversas possibilidades na hora da criação. Espero que vocês tenham gostado, que nessa aula nós falamos sobre sons, né? Sons corporais. Então, um beijo grande no coração de vocês. Uou!